Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à RA SIC Caxias, edição alusiva aos 45 anos do Grupo PCP Steel. Com o tema Visão Política e Econômica, Brasil, Argentina e Mercosul, a SIC Caxias dá as boas-vindas ao economista, comentarista político e econômico da Jovem Pan e participante do programa Pânico, Gustavo Segré. Confiram nos telões as marcas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC Caxias. Para a sua saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Cumprimento nosso palestrante do dia de hoje, Gustavo Segré. Bem-vindo a Caxias, bem-vindo a essa casa. Obrigado por escolher estar conosco. Secretário Municipal do Meio Ambiente e chefe de gabinete interino, João Wes, presidente da Câmara de Vereadores, José D'Ambrós, o gerente-geral da PCP Produtos e também nosso diretor aqui da casa, Eduardo Cervelin, bem-vindo. Obrigado por escolher a SIC para comemorar essa data tão importante. A imprensa, senhoras e senhores, é com imensa satisfação que damos as boas-vindas a todos nesta RA especial da nossa SIC Caxias. Hoje, estamos comemorando os 45 anos de sucesso do grupo PCP Steel. Gostaria nesse momento de parabenizar a empresa aniversariante e estender os nossos cumprimentos ao empresário Eduardo Cervelin e aos demais representantes da PCP que estão aqui presentes em grande número. Que esta ocasião seja marcada não apenas pela reflexão de um tema tão importante como é a visão política e econômica a respeito do Mercosul, que logo mais será explanada pelo nosso querido Gustavo Segré, mas também pela celebração de uma trajetória exemplar no mundo dos negócios. Precisamos destacar que a PCP, especialmente na figura do seu fundador, o empresário Humberto Cervelin, inspiram a todos nós na preservação de valores como a ética e a credibilidade. Além disso, é notável o compromisso que a família Cervelin tem para com a empresa e para com o negócio. São virtudes desta família que servem de exemplo e de inspiração a todos nós. Parabéns à PCP Steel e vida longa. Senhoras e senhores, agora mais do que nunca é crucial mantermos uma postura firme em relação ao respeito às liberdades individuais e empresariais, pois isso fortalece não apenas as nossas organizações, mas também a sociedade como um todo. Acreditamos
que um princípio fundamental para o sucesso de qualquer sociedade é o respeito às liberdades individuais e empresariais. A liberdade é um valor que defendemos aqui na SIC Caxias. É por meio dela que as pessoas e as empresas inovam e avançam para o desenvolvimento econômico e social. Nesse sentido do respeito à liberdade, tivemos um importante passo na última quarta-feira, quando o Senado Federal aprovou a PEC que disciplina as decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal. Quanto ao tema central dessa nossa RA de hoje, visão política e econômica Brasil, Argentina e Mercosul, é de conhecimento de todos que a Argentina é um importante parceiro comercial de toda a nossa região. Nesse contexto, com relação à eleição do nosso novo presidente argentino, Javier Milei, é natural que estejamos na expectativa para o futuro das relações comerciais com o Brasil. É de interesse de todos que esta parceria seja fortalecida e ampliada. Nesse momento, mais do que nunca, é importante promover um diálogo aberto e construtivo entre os nossos países. E antes de prosseguir, não podemos deixar de registrar dois importantes eventos que movimentaram Caxias do Sul neste último final de semana. A realização do Festival Sálvia, na Praça das Feiras, e o grande espetáculo de Natal em frente à centenária Casa Manha Bosco. Milhares de pessoas participaram dos dois eventos, nos 2 dias em que foram realizados, engrandecendo a cultura e a gastronomia da nossa cidade. Parabéns aos organizadores e à equipe. Senhoras e senhores, o fim de semana também foi marcado por um grande espetáculo nos gramados de futebol. Falo da brilhante conquista do nosso Esporte Clube Juventude no sábado, ao final da tarde. O acesso à Série A do Brasileirão e o título de vice-campeão da Série B são feitos extraordinários que enchem de orgulho não apenas a nação alviverde, mas todos nós que amamos o futebol e, acima de tudo, a nossa cidade de Caxias do Sul. O sucesso do esporte não apenas eleva o nome do município no plano esportivo nacional, mas também traz repercussões positivas que se estendem muito além dos gramados. Estão aqui conosco o Almir Adami, Jones Biglia e o Inácio de Campos. Eu peço que fiquem de pé para que recebam uma calorosa salva de palmas. Levem ao presidente Fábio e a toda a equipe diretiva os nossos parabéns, um carinhoso abraço e que a Série A possa ser repleta de bons resultados para Caxias e para o Ju. É maravilhoso nós ouvirmos em cada transmissão alguém dizer em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Parabéns, parabéns. Muito obrigado e uma boa RA. Senhoras e senhores, a edição de hoje marca os 45 anos do grupo PCP Steel. Fundada em 1º de novembro de 1978, em Caxias do Sul, sob o nome PCP Comércio e Representações Limitada, a empresa iniciou as atividades em um escritório de apenas 30 metros quadrados.
Após um período atuando no ramo de representações comerciais, iniciou atividades industriais com as unidades de Naço, atual Panatlântica Tubos, em Caxias do Sul, e a Ferro Sider, em Contagem, Minas Gerais. Com o passar dos anos, se tornou referência em aços de alta resistência no setor metalúrgico, com experiência e conhecimentos adquiridos através de parcerias com empresas da Argentina, Itália, Suécia e Finlândia, entre outros. Atualmente, o Grupo PCP é parceiro estratégico da Uzi Minas no desenvolvimento e aplicação de aços de alta resistência, 100% brasileiro. O Grupo PCP é constituído por 3 empresas. A PCP Produtos Siderúrgicos, especializada em aços de alta resistência e materiais para cilindros hidráulicos. A PCP Serviços de Corte em Aço, centro de serviços para bobinas de aço carbono. E a Unilaser, centro de manufatura de componentes e conjuntos metálicos de médio e grande porte. Atualmente, o Grupo PCP possui unidades industriais em 5 estados do Brasil e exporta para mais de 15 países, incluindo produtos florestais sob a marca Raptor. Convidamos para que assistam ao vídeo do Grupo PCP Steel. Senhoras e senhores, para entrega de placa, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Louro. E para receber essa homenagem, convidamos o gerente-geral da empresa PCP Produtos Siderúrgicos Limitada, Eduardo Cervelin. A foto, convidamos ao palco o nosso vice-presidente de indústria, Rubem Bisi, o nosso vice-presidente de serviços, Eduardo Michelini.
Senhoras e senhores, agora nós vamos ter um sorteio de 2 vinhos. E vou convidar, então, o Eduardo para explicar um pouquinho mais sobre este momento. Muito boa tarde a todos, sendo muito objetivo porque estamos aqui para ouvir outra pessoa que não eu, aqui nesse momento. Nós comemoramos nesse mês 45 anos de história, temos hoje 45 anos e 26 dias de existência. E na figura do Humberto, seu Humberto, a quem eu tenho orgulho de poder chamar de pai, nós o homenageamos por essa jornada que ele iniciou há muito tempo atrás, com uma edição limitada, vamos dizer assim, de um vinho genuinamente local, feito e cultivado totalmente aqui na nossa região, aqui na nossa Serra Gaúcha. E nós, nessa celebração que tivemos dia 9 de novembro, nós tivemos a oportunidade de degustar e aproveitar um pouco. E já que o pessoal não consumiu todas as garrafas e a gente tem um público tão seleto hoje, a gente quer aproveitar para estender isso a todos aqui presentes. Então nós vamos estar sorteando 2 garrafas desse vinho que nós denominamos o Dom Humberto, que é um corte de 4 castas de uva muito especial. E esperamos que alegre um pouco o final de ano das senhoras e senhores, especialmente os premiados e sortudos. Então nós sorteamos aqui dentro dos quase 300 números presentes aqui hoje. Nós tivemos o número 83, que é o... E me desculpem se eu não falar corretamente algum nome ou sobrenome, que é o Gabriel Monhaga. E o número 241, que é a Sandra Mara Mapella, ou Mapello, desculpe aqui também. Então eu convido ambos a vir ao palco, por favor. Muito obrigada, Eduardo. Lembramos que as perguntas devem ser realizadas através do Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando com a câmera do seu celular. O QR está nos telões e também consta na sua mesa. E neste momento, convidamos ao palco para a sua apresentação o nosso palestrante, Gustavo Segré. Bem-vindo à RA SIC Caxias. Bom dia e boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui. Para mim é um prazer. Obrigado, presidente Celestino. Obrigado, Eduardo, pelo convite. É muito bom ver uma casa lotada. Aí a gente se pergunta se é por causa do conteúdo ou por causa da comida. Mas é muito bom mesmo. A ideia é apresentar uma visão subjetiva, porque é uma visão pessoal, mas objetiva do ponto de vista ideológico, em termos de como o Brasil está, a região argentina com essa mudança eleitoral, e ficaria à disposição de qualquer tipo de perguntas que vocês desejem fazer mais tarde. Eu acho que a maioria ou todos sabem que eu sou argentino, mas sou gente boa. É que tem 40 anos do Brasil, né? Então, mas vamos lá. Visão estratégica e econômica do Brasil e do Mercosul. Essa é uma visão regional de como estava no decorrer dos anos a América do Sul. E a gente observa que em 2011 praticamente era tudo vermelho. Vermelho, estamos falando de governos com ideologia de esquerda. E quando a gente observa essa composição, nós vemos que somente Chile
era de direita na época, que era a alternância que tem o Chile permanentemente entre a esquerda e a direita, Bachelet na época, Piñera, Bachelet, Piñera, e agora Boric à esquerda. Aí foi evoluindo, 2016, por que o Brasil está em cinza? Porque era a transição do governo de Dilma, que tinha sido retirada através do impeachment, e o Temer, que assumia como presidente. Depois vemos em 2020 que a composição da América Latina era diferente, e observamos que o vermelho aí era a Argentina através de um governo de Alberto Fernandes. Um governo que nós falamos que é o nosso herói, Alberto Fernandes. Bom, a gente tenta ser objetivo sempre, mas sempre temos a nossa ideologia. Eu peço desculpas por isso. A minha ideologia, em função de ter vivenciado como o meu país de origem, de nascença, a Argentina, foi destruído pelo populismo de esquerda, eu não sou a favor, especificamente, de alguma ideologia. Sou contra a ideologia de populismo de esquerda, porque eu vi destruir o meu país, e por isso nós falamos que o Alberto Fernandes é o nosso herói, porque ele conseguiu, em 4 anos, destruir o peronismo, que há 70 anos estava presente no país, e tirar a Cristina Fernandes do governo. Tudo isso em 4 anos e sozinho. Ele conseguiu fazer isso. Então nós somos muito gratos a ele. Ele vai morar na Espanha, terminando. Lógico, coitados espanhóis, mas... E aqui nós estamos em 2022, 2023 ou 2024, porque nós observamos que essa composição ficou Paraguai como um centro-direita, Uruguai como direita e Equador. E aí nós vemos hoje como está a região 2023-2024, em que Argentina, Uruguai e Paraguai conformando um governo de direita que contrapõe de alguma maneira a questão do Mercosul. Logo depois vamos a tomar isso, e pelas dúvidas o material está à disposição de quem desejar depois, para não terem que tirar fotos dos slides, vocês podem utilizar à vontade o material. E aí observamos Equador à direita, em função das novas eleições, Paraguai, Argentina e Uruguai, e o resto mais à esquerda. Não incluímos regimes ditatoriais como a Venezuela, Nicarágua e Cuba. Mas temos que prestar atenção que em 2024 esse mapa pode variar de novo. Porque nós temos aí Venezuela com eleições que esperamos sejam mais transparentes. É apenas uma expressão de desejo. Sabemos que as ditaduras não deixam as transformações democráticas presentes. A modo de exemplo, a principal candidata da oposição, Maria Corina Machado, foi colocada inelegível no mesmo dia, isso não é casual, no mesmo dia em que o ex-presidente Jair Bolsonaro também foi declarado inelegível. Só que no caso de Maria Corina Machado, foram por 15 anos. Quando foram feitas as eleições primárias, 94% do eleitorado votou nela como candidata da oposição. Isso prova que ela tem condições de tirar o Maduro do poder. Mas o Maduro dificilmente vai aceitar isso facilmente. Temos no Uruguai, que não tem reeleição. Temos no México, Estados Unidos, El Salvador, Panamá e República Dominicana. Quer dizer que pode variar muita coisa. Porém, os dois principais países, Argentina e Brasil, ficarão antagonicamente colocados na ideologia dos seus governos. Isso é bom, porque vai provar qual das duas ideologias se dá melhor em termos de condições de geração de emprego, crescimento econômico, diminuição da pobreza e diminuição da inflação também. Para mostrar um exemplo de como o país foi destruído, e nós temos uma piada que menciona que quando a esquerda perde uma eleição, tenta destruir o país. E quando ganha, pelo menos na Argentina, consegue. Quando o presidente Fernandes
ganhou a eleição era para a volta do churrasco. Traduzindo, a volta da picanha. O discurso era o mesmo. Na época, o dólar estava 60 pesos, hoje está 1.000. A pobreza era 37%, hoje está perto de 50%. A quantidade de crianças de até 14 anos pobres, hoje está em 60%. 68% dos estudantes de ensino médio querem ir fora do país porque eles não enxergam futuro. E quando a gente avalia a inflação, era de 30% e hoje está em 142% e subindo. Esse é o país que o Milei vai encontrar. E esse é o país que ele deve explicar que está encontrando, porque um dos erros do presidente Macri na época foi tentar o gradualismo e ir vendo o que podia melhorar, de que forma. Como não contou o que ele encontrou, a cidadania, a população argentina, entendeu que um dos problemas foi criado pelo macrismo. Agora, eu discutia outro dia com meu colega Fábio Piperno no 3 em 1 na Jovem Pan, que a narrativa da esquerda sempre é jogar a culpa no liberalismo ou na direita. Porém, quando a gente avalia, desde 2003, que coincidentemente foram governos que iniciaram na Argentina e no Brasil, a gente avalia que nos últimos 20 anos, em termos gerais, a direita ocupou 4 anos somente do poder. O resto foi da esquerda. Porém, quando a gente avalia que a coisa está errada, todo mundo joga a culpa nesses 4 anos. Quando a maioria dos 16 mostra que não é possível apenas colocar a culpa nos outros. Eu vejo que vocês já começaram o almoço, bom apetite para vocês, e que bom que a gente dá a palestra durante a comida. Porque se fosse depois da comida, tem uma situação que chama alcalose pós-prandial. Não tem nenhum palestrante que goste de dar palestra depois da comida. Essa alcalose pós-prandial é quando o cérebro avisa que o sangue tem que ir para o estômago para a digestão. E aí dá sono. E não interessa o que eu possa falar, vai dar sono. O importante, se isso acontecer e a palestra terminar depois que vocês almoçaram, só pode dormir um por mesa, tá? Acorde o outro. Quando o outro está com sono, acorda o colega. Assim vai ser a composição, então, da América Latina. E observamos uma coisa importante, vou tentando linkar. O Mercosul é um acordo assinado através do Tratado de Assunção, março de 1991, que determina que não importa o tamanho, a economia, a geração de emprego, quantidade de população, cada país tem um voto. E a característica do Mercosul, que se denomina uma união alfandegária, é que se um não quer, os outros 3 não podem. Então o Uruguai queria fazer um acordo com a China. A Argentina não quis, ele não pode. Muito provavelmente, e nós vimos isso na campanha do Milei, nós temos que terminar com o Mercosul. Não me parece possível. E não me parece possível porque para isso precisa o acordo do Congresso. Congresso em que o Milei não tem nem sequer uma minoria. Ele tem 35, 38 deputados sobre 270 e tem 8 senadores sobre 71. São 257 deputados para ser exato. 71 senadores. Então não tem maioria. O que sim podemos verificar que até a eleição de Uruguai, em que não sabemos se vai continuar um governo de direita ou vai mudar, seja solicitada uma retração do Mercosul. Hoje temos uma união alfandegária e deveria ficar uma zona de livre comércio. O que protege a união alfandegária é a tarifa externa comum. Todos os países têm a mesma arancel quando importam de outro país. Se a gente ir para um retrocesso de uma zona de livre comércio, muito provavelmente a TEC, tarifa externa comum, deixe de funcionar mesmo. Porém, isso permitiria que se qualquer país quer fazer acordos com outro, ele pode.
convida os outros 3, se alguém deseja se junta, mas se alguém não quer, esse país pode fazer. Isso que nós enxergamos como possibilidade a partir do governo Milei, que assume no dia 10 de dezembro. Voltando na questão do Brasil, como estamos e aonde vamos? Para isso nós temos que fazer um pouquinho de história. Quando veio o Plano de Real, 1993, 1994, aí mostrou como o relacionamento entre Argentina e o Brasil é muito mais profundo do que a gente imagina. Por exemplo, e essa é uma coisa que poucos de vocês sabem e poucos argentinos sabem. A padroeira brasileira é Nossa Senhora de Aparecida. A padroeira argentina é Nossa Senhora de Luján. O que pouca gente sabe é que a origem da padroeira argentina é brasileira. É Nossa Senhora da Conceição. Depois, se dá tempo, eu conto a história. Mas observem como a padroeira argentina é brasileira. Isso nem falar do tango, né? Carlos Gardel e Alfredo Lepera não são argentinos. Os maiores compositores do tango não são argentinos. O Carlos Gardel era francês, nasceu em Toulouse em 1890, mesmo que tem Uruguai que reivindica a sua nacionalidade, mas era francês. E o Alfredo Lepera nasceu em Santos. Então, imagina, por isso que nós sofremos, argentinos. Pô, a dupla mais famosa do tango, nenhum dos dois é argentino. Mas quando a gente vai na questão econômica, o Plano Real foi uma melhorada do plano de conversibilidade de 1991, que foi feito pelo Menem. O CPMF foi uma questão que originou o imposto ao débito e ao crédito na Argentina. Então, todas as coisas boas e ruins, economicamente falando, estavam vinculadas. Na época da hiperinflação do fiscais de Sarney, era o mesmo caso na Alfonsín. O Plano Primavera, Plano Verão, Plano Austral, tinha nomes bem estranhos. Mas era uma vinculação muito forte entre um país e o outro. Só que em 1999, o presidente na época, Fernando Henrique Cardoso, se tocou que para que a economia fosse melhor, tinha que sair de uma denominada política de governo, que dura quanto dura um governo, para ir para uma política de Estado. E essa política, economicamente falando, de Estado, tinha que ter 3 características: superávit fiscal, meta por inflação e liberdade cambial. E essa situação era tão importante que tinha que se manter, mesmo que mudasse o governo e mesmo que mudasse a ideologia. Fernando Henrique Cardoso, na época, entendeu que o superávit fiscal era fundamental. E tem alguns que mencionam que o exemplo que ele tomou era a Argentina. Nós ouvimos que a SIC nasceu em 1901, tem 122 anos. Então vou tomar o mesmo exemplo do nascimento da SIC e vou comparar com o equilíbrio ou desequilíbrio fiscal da Argentina. Desde 1901 até 2023, inclusive, porque vai fechar assim, foram 122 anos em que a Argentina, somente em 10, teve superávit fiscal. Somente em 10. Isso prova que a decadência econômica do país está, sobretudo, observando o recurso público. E isso que está trazendo, ou tentando trazer, o Milei. Diminuindo de 21 para 8 ministérios, ao contrário da proposta brasileira, de 22 para 38 e vai subir talvez um pouco mais. A questão de diminuir o custo político, tirando motorista, chefatura de gabinete, um monte de coisa. O chefe da Casa Civil de cada um dos ministérios desaparece, sumiu. Assessores, sumiu. Cargo de confiança, sumiu. Essa é a proposta. Vai ter muita gente que vai ficar no caminho e aí a dúvida é se o sindicato vai permitir. Mas voltando. Na época do Fernando Henrique Cardoso não existia a independência do Banco Central, que foi uma lei do Bolsonaro.
mas tinha essa independência colocando alguém que fosse competente para o cargo. E a liberdade cambial determinava que, se o país não gerasse ingresso de dólares, ia sempre ter uma crise, como a crise de 98, em que começa com a crise da Rússia e vem o ápice da crise quando o então governador de Minas Gerais, Itamar Franco, decreta a moratória do Estado. A partir desse momento, muitos de vocês com certeza devem lembrar, porque padecimos isso, a taxa de juros começa a subir. O presidente do Banco Central era Gustavo Franco. Chegou a 49,5% a Selic, com todo o intuito de não gerar uma saída de dólares que gerasse uma crise cambial. E por essas três questões, limitar o gasto público para que sempre tenha superávit. A independência do Banco Central, mesmo que seja colocando uma pessoa competente, meta por inflação determinada pelo Executivo e mantida por uma política monetária terceirizada no Banco Central. E liberdade cambial, para que seja oferta e a procura sem intervenção do Estado na cotação do dólar. Isso foi tão importante que quando o Lula assume o primeiro mandato, ele é o que nós denominamos o presidente violinista, porque ele assumiu com políticas e propostas de esquerda, mas executava a política econômica com a direita. Colocou Henrique Meirelles no Banco Central, o ministro da Economia buscou o superávit fiscal. E qual é a vantagem do superávit fiscal e por que a Argentina sofreu durante 122 anos apenas com 10 de superávit? Quando vocês nas casas e nas residências ou nas empresas, e me incluo, gastamos mais do que arrecadamos ou que ganhamos, precisamos de alguém que financie. E para esse financiamento ser válido, nós precisamos mostrar que podemos ter condições de devolver o empréstimo. O que, no caso da Argentina, não teve muita coerência. Nos últimos 62 anos, a Argentina teve 23 acordos com o Fundo Monetário Internacional. O Brasil teve 14, também não foi muito bom. Demos da nossa história argentina 8 calotes da dívida. E muito provavelmente terá um nono. O Brasil teve 4. Mas o Brasil ganhou da Argentina nas retiradas dos zeros da moeda, foram 17. E a Argentina 13. Dá licença, pelo menos alguma melhor, né? Como se isso fosse bom. Quando o Lula entendeu essa situação, aí entendeu que precisava ter superávit fiscal. E ele usou isso. E o Brasil decolou. Teve superávit fiscal, teve superávit comercial, ingresso de dólares. Quando o presidente Lula assumiu o primeiro mandato, nas reservas internacionais do Banco Central tinha 17 bilhões de dólares. Ele se foi com 280. Hoje tem 340 bi. Isso dá uma tranquilidade muito forte, mas para isso precisa ingresso de dólares. A possibilidade de não ter, e aí vem a contracara argentina, a necessidade de empréstimos do exterior, obriga o governo a ter ingressos de dólares. E os ingressos de dólares se dão por 3 questões. A primeira, superávit comercial, exportações maiores que importações. A segunda se dá por investimentos diretos do exterior e de produtivos. Vem para produzir. E existe a terceira, que pode ser ou especulativos, vem para fazer o carry trade, traz dólares do exterior, passa para reais, aplica na bolsa, CDB ou algum investimento e depois de um período volta para dólar, retira. Esse não conta como um recurso genuíno. Há outra possibilidade, junto com isso, empréstimos do exterior que, não precisando, não ingressam. A Argentina hoje tem reservas internacionais negativas, líquidas. Isso quer dizer que está utilizando o cheque especial. Ele está utilizando compulsórios dos bancos, dos depositantes que estão no Banco Central, para
conseguir manter os seus compromissos. Por isso, muitos de vocês, 25% das exportações de Caxias vão para a Argentina. Muitos de vocês devem ter dificuldades para receber os seus pagamentos. Isso fica claro. Os pesos as empresas têm, mas para isso precisam comprar dólares. E o governo não tem dólares para vender e para pagamento das pessoas que têm crenças. Olha o tamanho do buraco. São 55 bilhões de dólares que as empresas argentinas têm de dívida com empresas do exterior, comerciais. E são 37 bilhões de dólares de empréstimos financeiros que as empresas privadas argentinas têm com o exterior. Número redondo, 90 bi. A Argentina não tem esse dinheiro. As empresas têm os pesos para comprar, mas o governo não tem os dólares para vender. Isso sem contar com 400 bilhões de dólares entre dívida pública e privada. E aí que vem um problema. E me desculpa que eu vou passando da Argentina para o Brasil, mas é bom para os comparativos. O valor da dívida pública interna e externa da Argentina são 396 bilhões de dólares, dos quais a metade, 200 bilhões, são órgãos do Estado e empresas públicas que compraram títulos da dívida pública. Ou seja, se a Argentina dar uma nova moratória na dívida, acabou a aposentadoria argentina pública na Argentina. Acabou, não tem mais. Por quê? Porque o valor das aposentadorias está em títulos que provavelmente têm moratória. E aí vem, e o Banco Central, como que está? O Banco Central tem 27 bilhões que deve na Argentina de swaps com a China, empréstimos com o FMI, de parcelas, não do principal, e tem 60 bilhões de dólares em pesos, dívidas locais, a uma taxa de 133% ao ano. Ou seja, a chance de que a Argentina se dê bem é baixa. Por isso falamos que vai ter que piorar um pouco para depois voltar a melhorar. E tudo isso porque a Argentina não considerou como possível superávit fiscal, meta por inflação e liberdade cambial. Aonde que deu o furo? Dilma. Ela não sabia somar muito bem. E não entendia muito bem o que era superávit. Mas, quando a gente observa, e vou trazer o paralelismo da Dilma, porque esse é o risco desse governo agora, é que não Dilme, que o Lula não Dilme. E aí, curiosamente, eu nunca imaginei que ia elogiar um ministro de esquerda num programa de televisão. E eu elogiei a Haddad. E eu admiro o trabalho dele, porque ele tem que convencer um monte de gente que tem que continuar buscando equilíbrio fiscal. Quando em 2014 ganha e assume a Dilma Rousseff, observamos que se mantinha esse tripé com algum esforço, porque aí a despesa pública continuava crescendo e a arrecadação estava diminuindo. Para dar um choque de consumo, o que a Dilma fez na época foi aumentar a linha de crédito na canetada. Diminuiu, muitos de vocês vão lembrar, diminuiu a taxa Selic na canetada, aumentou a quantidade de recursos para créditos para todo mundo que quisera. Isso provocou um aumento de consumo muito rápido, com uma taxa de juros artificialmente baixa, que descompensou o equilíbrio na oferta e na procura. Muita gente consumindo, pouca oferta. Isso gera um descompasse que provoca o aumento da taxa de inflação. Eu tenho um aumento da demanda, a oferta não acompanha, o preço sobe. Simples. As ofertas foram observadas como uma chance para as empresas produtoras de bens e serviços. Então começaram a se endividar para aumentar a capacidade produtiva em função de uma demanda que aparecia. Mas aí a inflação disparou. Quando a inflação disparou, a Dilma
na canetada, falou, não, temos que subir a taxa de juros, que tinha sido reduzida na canetada. Quando a taxa de juros sobe, todo aquele pessoal que tinha contratado um empréstimo, falou, espera aí, eu contratei um empréstimo para pagar uma taxa de juros de 1% por mês, e agora está me pagando 2%. Não vou consumir mais. Eu vou aplicar esse dinheiro. Em função da aplicação desse dinheiro, eu consigo comprar o mesmo produto daqui a um ano e sobra uma grana. Então, toda essa demanda que a oferta estava se preparando para atender, deixou de existir. Mas, e aí começou a ter um monte de produção que não tinha quem ser vendida. Caiu a atividade econômica. Caindo a atividade econômica, o que o governo não entendeu, e eles não entendem isso, é que cai a arrecadação. Mas se mantém o gasto público elevado, tira o segundo pilar, que é o superávit. Então, Dilma conseguiu 2 vezes atrapalhar o tripé do Fernando Henrique Cardoso, que havia sido mantido pelo Lula 1 e Lula 2. Lembrando que na época do governo Lula, como ele tinha uma política monetária e econômica de direita, o Brasil conseguiu chegar ao investment grade. Os títulos da dívida brasileira tinham a mesma garantia que os títulos da dívida americana. Sobre 3 pilares, superávit fiscal, meta por inflação e liberdade cambial, a economia brasileira na época se apoiava somente num, liberdade cambial. E aí estourou. Então nós vemos agora, inflação projetada, informe Focus 2023. E aqui eu trouxe há um mês atrás e agora, porque sempre é tendência e expectativa. Quando nós temos uma expectativa do que for, se contrapõe com a realidade do que virá. A diferença entre a expectativa e a realidade se chama frustração. Quando vocês observam, o que nos frustra? Nós esperávamos algo e a realidade nos fala, não será do jeito que você queria. Então nós temos a inflação projetada, há um mês 4,65 e no dia 20 do 11, 4,55. Fala, legal, eu não incluí o informe Focus de hoje. Mas essa redução, que muitos do governo se atribuem a uma questão própria do governo, tem a ver com a independência do Banco Central. E está dentro da meta. A meta é 3,25, segundo o Conselho Monetário Nacional, 1,5 para cima, 1,5 para baixo. Até 4,75 de inflação ao ano está dentro da meta. Mas observem isso aqui. A taxa de juros de referência Selic se manteve igual. Porém, quando eu vou na projetada 2024, estava um mês em 9 e subiu para 9,25. Isso o quê? Expectativa de pancada no futuro. E essa expectativa de pancada no futuro atribui-se estritamente à despesa pública. Quando nós observamos que o presidente fala, não é importante o equilíbrio fiscal. Nós fizemos o arcabouço para melhorar o teto de gastos, porém, o arcabouço fiscal tinha um detalhe que não passou batido, mas que foi aprovado. Não tem responsabilidade fiscal. O presidente não tem responsabilidade fiscal se a meta não é atingida. Isso faz toda a diferença. Porque não tendo responsabilidade fiscal, qual é o problema? E sempre a economia de um país, e muito mais do tamanho do Brasil, funciona como uma locomotiva. Demora para parar, mas demora para arrancar de novo. E eu tenho na minha expectativa que o presidente Lula não está preocupado com o recurso público, porque ele entende que isso vai estourar no próximo. E para isso, gente, a esquerda é maravilhosa. Te arma a bomba, te entrega a bomba, explode a bomba e fala, explodiu, você que é o culpado. Mas a culpa de qualquer coisa dos últimos 4 anos foi gerada pela bomba armada nos últimos 16. Isso aplica-se na Argentina e aplica-se no Brasil também. Quando a gente observa, taxa de desemprego atual, baixa, 7,7. Mas aqui um pequeno detalhe, que é para considerar. A taxa de desemprego não se faz em função das pessoas que não têm emprego.
se faz em função das pessoas que procuram emprego e não conseguem. Se dentro dessa sala ninguém procurasse emprego, a nossa taxa de desemprego seria 0. Isso não quer dizer que tenha gente que não trabalha. Com certeza tem gente que não está trabalhando. Mas se não procura emprego, não faz parte da taxa de desemprego. E a taxa de desemprego não é um mérito estritamente de um governo, senão tudo que vai sendo gerado aqui. Eu conversava com o Eduardo hoje de manhã e ontem, e ficamos sabendo que tem muita gente que teve que demitir pessoas. Empresas da região que demitiram funcionários. Ninguém demite funcionários com uma economia que vai continuar demandando produto, ao contrário, contrata. A arrecadação do governo está caindo nos últimos 4 meses. A despesa pública está subindo. A previsibilidade inicial do déficit era de 144 bi. Está em 177 bi e vai continuar subindo. Estamos falando de 1,7 a 1,9 do PIB, quando em teoria ia ser 1. E quando em teoria no ano que vem ia estar equilíbrio. Duvido que chegue. Duvido que chegue. Quando você não tem um superávit fiscal, acontecem 3 coisas. Ou você tem que emitir moeda, isso gera inflação, Argentina que eu fale, e faço um parênteses de novo. A quantidade de emissão monetária da Argentina em função de um período inflacionário é tamanha que a Casa da Moeda não consegue, trabalhando 24 por 24, emitir tanta nota. Casa da Moeda do Rio de Janeiro emite notas para a Argentina, Espanha também, Vietnã também, Malta também. Nos últimos 4 anos, desde 2019 até junho de 2023, a Argentina emitiu tanta nota, tanto bilhete, nota, mede 16,5 centímetros de comprimento, para ver o tamanho da emissão. Foram 17 trilhões de notas. Daria para colocar uma Argentina e meia se colocássemos uma nota do lado da outra. E se vocês querem o melhor exemplo de todos, daria para colocar uma nota atrás da outra, ir até a Lua, dar 133 voltas e voltar. Essa emissão monetária gera uma inflação de 142%. Então, a emissão monetária não é uma boa para cobrir o déficit fiscal. Qual seria a outra opção? A outra opção seria aumentar os títulos da dívida. E cuidado com esse dado. Porque se o PIB não aumenta, a proporção da dívida pública com o PIB aumenta. E no Brasil está aumentando. A grande notícia para o Brasil é que ainda tem gente que compra títulos da dívida. Na Argentina não, porque a possibilidade de levar um calote é gigantesca. E observem como apenas uma mudança no governo, sem saber quem é o ministro da Economia e sem saber qual é a política monetária, já fez aumentar os títulos da dívida na cotação da Argentina e a Bolsa de Valores estourou de crescimento. Só por uma mudança. Qual é a terceira? Aumento da carga tributária. E aí é onde me preocupa o Brasil. O Brasil tem um mérito incrível. Como falou Pedro Malan, até o passado é imprevisível. E é mesmo. Determinações do STF mostram que o passado pode mudar. E aí é onde vem o problema. O Brasil conseguiu uma questão épica. É a primeira vez na economia contemporânea que se dá uma reforma tributária em que não definem qual é a carga tributária. Qual é? Deve ser 27,7%. Parabéns, Brasil! Vai ser a carga tributária maior do mundo. Até hoje, esse mérito é da Hungria, 27%. E o Brasil pode ir mais além. Chile é 19% IVA, Argentina é 21%, Uruguai é 22%, Paraguai tem o menor IVA do mundo, junto com o Japão, 10%. Mas aqui no Brasil a gente não anda com coisa pequena.
E por que não consegue definir qual é a carga tributária? É simples, porque eles estão tentando encontrar em 2026, quando muito político que hoje assinou a reforma tributária não estará mais no poder, e aí que vão definir para implementação final em 2033. E até lá, oremos. Não temos ideia. Seria a mesma coisa de você contratar um trabalho de qualquer pessoa ou empresa e que ele te conte quanto sai depois que fez. E você não tem como reclamar. Muito provavelmente não contrataríamos. Aí vem a outra questão, crescimento do PIB. E aí volta a preocupação. Há um mês atrás era 2,9 e agora caiu para 2,85. Na economia, preocupa ou dá possibilidade de comemoração o que nós determinamos o ponto de inflexão. Quando a coisa está ruim, o ponto de inflexão está caindo a economia, parou de cair, começou a subir, ponto de inflexão. Inflexão é o câmbio de rumo, melhorou, fantástico. Mas o contrário também é válido. Estava crescendo, parou de crescer, começou a cair, ponto de inflexão. E quando tem uma queda, preocupa. E quando vocês que mencionaram, o Eduardo me contou, eu não vou cair, faltam 15 minutos, legal, obrigado. Quando o Eduardo me contou que tinha empresa aqui que demitem pessoas, a pessoa que foi demitida não consome. E uma pessoa que conhece alguém que foi demitida disse, e se for eu amanhã? Paro de consumir também. Isso gera uma queda da atividade econômica, gera uma queda da arrecadação, mas o governo continua gastando. Cuidado com isso. Previsão de crescimento para 2024, 1,5. Aqui 4,91 está hoje, o dólar não muda muito, risco país 211, bom. Esses números são muito legais, mas a preocupação está aqui. Cuidado com o déficit fiscal. Se o governo não cuida do déficit fiscal, a panaceia do crescimento econômico brasileiro pode sofrer consequências. Do presidencialismo de alianças ao parlamentarismo de extorsão. Em 1748 foi escrito o Espírito das Leis de Montesquieu, que determinava que os poderes eram independentes. E tinha uma característica do poder judiciário que era nulo e invisível. Invisível é... Pergunte para um argentino qual é o nome de qualquer um dos ministros da Corte Suprema. Não sabe. Pergunte para um americano qual é o nome de algum dos ministros da Corte Suprema. Eu pergunto para vocês conhecem os 11 jogadores da Seleção Nacional? Não, mas conhecem os 11 ministros da Corte. Essa invisibilidade não aplica. E quando o poder judiciário interfere no legislativo, no executivo, a coisa começa a complicar. E aí é que vem essa questão. A divisão dos poderes contra a possibilidade da teoria da dominação de Max Weber, 1800 e pouco. Max Weber escreve, cuidado com a dominação daquele que tem o poder para aquele que é o eleitor. Porque você consegue modificar muita coisa. Através de ajuda social, disfarçada de extorsão eleitoral, ou através de qualquer outra questão, e aí aplica a dominação tradicional, carismática ou racional, legal ou burocrática. Se você reclamar, eu corto as suas redes sociais. Se você criticar, eu bloqueio as suas contas correntes. E a gente tem que viver. Então, prefere ficar quieto. E aí você vai perdendo essa liberdade nos três poderes. Reforma no Congresso, arcabouço fiscal, reforma tributária e o custo da aliança de governabilidade está sendo um problema. Porque o denominado centrão está ávido de poder e recursos. E o governo do Lula está ávido para pagar para conseguir o que ele precisa. Estão inventando ministérios. O Márcio França tem um ministério que chama Ministério de Assuntos Aleatórios. O que faz? Ninguém sabe. Não, é da micro e pequena empresa. Pô, o Sebrae faz isso. Para que precisamos de um ministério? E ministério é motorista, café, secretário, secretário do secretário, do secretário do secretário.
prestar atenção. Direita e esquerda mais ao centro. Começa a funilar um pouco. As expressões deixam de ser extremistas. Temos que captar o eleitor do centro, que cansou de um contra o outro. Disputa entre os três poderes. Isso está apenas começando. Temos que nos preparar. Essa briga vai aumentar. PT em 2026, quem será candidato? E quando a gente avalia nas prefeituras, Rio de Janeiro não tem PT. São Paulo não tem PT. Minas Gerais provavelmente não tenha PT. E aí? Será que o PT vai resignar essa posição para o PSOL, por exemplo? A oposição em 2026. Bolsonaro não pode. Bom, hoje. Amanhã a gente não sabe. Mas eu não duvidaria, porque eu conheço como funciona a esquerda. A Argentina é o efeito Orloff, né? Vocês sabem, eu sou você amanhã. E eu venho do futuro. Na Argentina. Quem era o candidato do Kirchner? Eles não confiam em ninguém. A esquerda não confia em ninguém. Só confia na família. Ih! Já ouviram falar de Janja? Não bobeiem com isso. E aí quem vem do outro lado? Se for candidata uma primeira-dama, muito provavelmente será outra. Muito provavelmente. A dúvida é quem vai lançar primeiro a candidatura. Composição do STF. Hoje nos deparamos com o que seria proposto Flávio Dino. E o meu amigo Felipe Monteiro, da Jovem Pan, falou assim hoje para mim: parabéns, por causa da manifestação de ontem, o Flávio Dino foi proposto para o STF. Falei, Flávio, você está me zoando? Se não tivesse a manifestação de ontem, também teria sido Flávio Dino. Não muda nada. Eu não sei se vai passar pelo Senado. E eu não sei se isso não é um balão de ensaio. Jogamos o nome como proposto definitivo e a gente aguarda se vem paulada ou parabéns. E PL da censura, é coisa do passado? Não. O PL da censura, que é um projeto na Câmara dos Deputados e Senadores, continua estando vigente. E eles vão voltar a colocá-lo na pauta. O que está em jogo? Eleições argentinas mudam a geopolítica da região, com certeza absoluta. Salvador, Panamá, México, Dominicana, Uruguai e Venezuela podem mudar aquele mapa. Mas são mapas que vão mudando, os países continuam estando. O Milei falou, eu não vou falar nem com a China, nem com o Brasil, porque tem presidentes comunistas, e no caso do Brasil é comunista e corrupto. Isso era campanha. Agora é presidente. Já veio a chanceler, Diana Mondino, uma pessoa extremamente profissional, entregou uma carta para o Lula ir na Assunção. O Bolsonaro já confirmou que vai. E vai com uma delegação de 40 pessoas. Duvido que o presidente Lula vá. Mas não porque ele não queira ir, porque vai ser vaiado. É todo mundo de direita lá? Agora. E tem muita gente que era de esquerda, mas agora é de direita, porque ele confunde. O que é esquerda e o que é direita. E aí vem outra questão. Que tem o embaixador Scioli desse governo vai continuar sendo embaixador argentino no Brasil do governo Milei. Então a gente vê que essa questão de fanatismo inicial na campanha se transforma em um pragmatismo no poder. Acordo União Europeia-Mercosul dificilmente saia. O presidente do Paraguai, que será o próximo presidente do Mercosul pro tempore, já falou que se o Brasil não consegue, não vai continuar com ele. Depois vem o Uruguai e depois vem a Argentina. E o Milei não quer esse acordo também. Então, muito provavelmente, esse acordo não saia. Já estou finalizando. Os presidentes são inquilinos temporários do Planalto e da Casa Rosada e de todos os nomes de todas as casas de governo dos países. Mas é importante observar o ambiente econômico e político sem deixar de instrumentar um outro tripé, que é o tripé dos privados. Nós temos que ser melhores que a concorrência, ser diferentes que a concorrência
e ser melhores que a concorrência. Porque a conjuntura a gente tem que segurar, seja qual for. Mas nós precisamos, sim, ir a diferenciar-nos daquele que hoje é concorrente nós, mesmo com um governo diferente. Finalmente, vou tomar o exemplo do Niccolo Paganini. Vocês conhecem a Paganini? Vou pedir a ajuda de vocês. Paganini era um exímio violinista. E tem uma fábula que explica a visão de Paganini em termos de atitude. Conta a lenda que o Paganini estava por dar um concerto, ele era o primeiro violino de uma orquestra, e quando começa essa apresentação, minutos depois, uma das 4 cordas do violino de Paganini quebrou, cortou. E aí o diretor deixou de dirigir e a orquestra parou de tocar. E o Paganini, como se nada, continuou tocando. E o público fez: "Oh!" Então, por favor. Não, mais forte. Vamos lá. Isso. Aí o diretor continuou dirigindo, a orquestra voltou a tocar, mas esse dia não era o dia de sorte do Paganini. E Paganini, então, 10 minutos depois, teve outro percance. A segunda corda do violino quebrou também. O diretor deixou de dirigir, a orquestra parou de tocar, mas o Paganini continuou como se nada. E o público, já nas alturas, a parte da frente está mais entusiasmada que lá no fundo, né? Vamos ver se o fundo participa também? Vamos. Isso aí. Aí o diretor começou a dirigir de novo e a orquestra voltou a tocar de novo. Mas não era o dia do Paganini, terceira corda das 4 cordas do violino quebrou. E aí o diretor falou: esse cara não vai tocar com uma corda só. Parou de dirigir, a orquestra parou de tocar. E o Paganini, com uma corda, continuou tocando. O público estava nas nuvens. É a última vez, tá? Então vamos. Boa! E aí, quando terminou o concerto, perguntaram para o Paganini: por que você continuou tocando? E a resposta dele ficou marcada na história. Falou: porque todas as pessoas que viram aqui, vieram para me ver tocando, não para me ver desistindo. E esse é o exemplo que eu peço para vocês tomarem. Vitória não é apenas um nome bonito, é a arte de continuar quando todos teriam parado por causa dos problemas. Então convido vocês a continuar lutando todos os dias pelo Brasil que desejamos, para um dia em breve termos o Brasil que merecemos. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Vou convidar o presidente Celestino ao palco para a mediação das perguntas. E antes, vou convidar o gerente-geral, o Eduardo, por favor, para a sua saudação aqui no púlpito. Vocês me permitem sair um pouquinho do protocolo? Eu gostaria, sempre tento tirar uma selfie. Não, fica. Uma selfie com todos os presentes. Não sei se vai dar para pegar todo mundo. Mas são 2 selfies. A primeira é com cara de tédio. E a segunda é com as mãozinhas para cima, dizendo: nossa, que legal tudo isso. Eu coloco a primeira foto dizendo: foi antes da palestra, e a outra depois da palestra. Vamos lá? Pode falar, não precisa ficar em silêncio não, tá? Então vamos lá. A primeira foto, espera aí, a ver se sai todo mundo. Aí. Cara de tédio. E agora todo mundo com a mão para cima. Vamos lá. Muito obrigado. Não sei. Agora sim, então, desejando boa tarde a todos, e eu tenho aqui a missão de deixar o Gustavo se recompor por uns 5 minutos.
A minha missão é que o Gustavo possa se recompor, porque ele falou da alcalose pós... eu, completamente leigo, metalúrgico, falando termos de medicina, embora eu tenha amigos médicos que estão aqui presentes hoje, nos prestigiam, mas a gente sabe de berço que se não comer também desmaia, né? Então o Gustavo também precisa desse tempo. Então eu tenho essa missão, mas também uma missão importante aqui, que é representar o seu Humberto, nosso fundador, meu pai, como eu lhes comentei. E para essa missão aqui eu me lembro das palavras de um querido amigo, o Carlos Heinen. Enquanto presidente aqui dessa casa, ele disse que toda vez que subia nesse púlpito a perna tremia um pouco. Então eu já vou me desculpando de antemão caso a voz trema, a perna trema ou coisa do gênero. Mas, enfim, como o Gustavo depois, além do momento de interação das perguntas, e também é importante que a gente interaja para ele estar preparado, que certamente depois vamos ter uma demanda grande para fotos, enfim, bastante gente que veio de diversos lugares, aí a casa cheia, a gente fica muito contente. Como eu falei, a minha principal missão aqui representando Humberto, nosso fundador, nossos 45 anos, e estendendo o cumprimento a ele, que infelizmente não pôde estar aqui hoje, e certamente deve ser uma das pessoas que está mais frustradas com esse conflito de agenda, porque é um grande fã do Gustavo. Há controvérsias, porque o Edson Darrigo e outros amigos já disseram que são o fã número 1, mas o pessoal se entende depois. Mas eu estendo também esses cumprimentos aos nossos colegas, um pouco mais de 400 pessoas que compõem o nosso grupo PCP, aqui representados por uma parte deles, que nos ajudam a construir essa história. A gente já falou um pouco a respeito, eu não vou me alongar ou me repetir muito, mas os nossos negócios são inteiramente ligados ao aço. Hoje nós temos, felizmente, nascidos em Caxias do Sul e com a nossa matriz, ou a nossa cabeça aqui em Caxias do Sul, nós temos operações em 5 estados do país, nós exportamos para diversos países, temos uma presença em 4 continentes, motivo de muito orgulho que a gente consegue fazer de uma forma da minha visão, muito simples e muito dinâmica. E o presidente falou antes também sobre uma questão da nossa família, e a família é um grande alicerce, então eu estendo isso a esse alicerce, que são essas nossas pessoas que aqui eu citei, a todos os nossos parceiros, que infelizmente é difícil ou quase impossível nominá-los, ao menos não me alongar de tanta forma, os nossos clientes, nossos fornecedores, os bancos e as instituições que nos ajudam a financiar nossas operações, as entidades de classe que lutam pela nossa representatividade, as assessorias, consultorias, conselheiros, enfim, amigos que escutam e nos ajudam nesse nosso dia a dia e que acreditam naquele que é o nosso slogan, que fala que credibilidade é a nossa maior conquista. E uma das nossas missões é manter essa credibilidade e essa crença viva por muito tempo. Então, agradeço a todos vocês e nomino alguns que representem toda essa trajetória. A gente tem aqui a Uzi Minas, na figura do William, veio desde Porto Alegre nos prestigiar. Temos inúmeros clientes muito queridos aqui. Eu não sei se ele pode estar presente, mas eu cito aqui porque a história da PCP se confunde muito com a Argentina, e isso é uma grata coincidência. Mas eu não sei se o Leandro Mantovani, da Queco, pode estar presente, agora estou vendo ele lá. A gente tem uma história muito antiga, muito bacana. Quando a gente se complica, a gente se ajuda. E reza a lenda que a primeira viagem de avião do Leandro foi para a Argentina, junto com meu pai. E de lá surgiu essa monstruosidade de empresa que é a Queco, que daqui da região exporta para o Brasil e para o mundo, para a Argentina e para o mundo. E aqui eu também aproveito para saudar outro querido amigo, o Marcelo Cuver, que está numa alegria, não sei se é porque ele fez aniversário ou por questões futebolísticas recentes, mas que, enfim, aliás, esse final de semana só aconteceu coisa boa no futebol gaúcho, né? Quem tinha que ganhar, ganhou, quem tinha que perder, perdeu, maravilhoso. Mas voltando ao mundo dos negócios, e o presidente Celestino falou aqui também sobre o nosso papel aqui na diretoria de negócios internacionais da SIC. Eu mencionei o trabalho que a Queco faz como uma grande exportadora, uma grande presença, assim como inúmeras outras empresas. Nós temos uma proposta, inclusive, presidente, que é que a gente comece a exportar com um selo de Made in Serra Gaúcha, ou algo do gênero. É um diamante a ser lapidado a galera que entende melhor e tem mais expertise no tema. E para ajudar nisso, eu já anuncio aqui, é um pequeno spoiler, mas nós estamos fazendo aqui pela SIC um convênio com a Gerex, que é a Gerência de Comércio Exterior da Fiergs, para que toda uma estrutura de pesquisa de mercado e desenvolvimento para o comércio internacional esteja ao alcance, inclusive, de custo, aos nossos associados também. Então, nós vamos ter aqui a SIC e os 22 sindicatos desse guarda-chuva
com todos os benefícios dos associados lá de Porto Alegre, em custo e estrutura disponível, estrutura física. Então eu deixo aqui meus sinceros cumprimentos a todos vocês, na figura do Celestino, nosso presidente, que eu tenho a honra de tê-lo como um amigo, o privilégio também de tê-lo como um conselheiro em nossa empresa, junto com o Ronaldo Silvestre, e de certa forma considerá-lo um mentor. Que, como eu falei antes, a família é um alicerce muito importante, e eu não sei se ele está presente aqui hoje, mas uma pessoa que me ajudou muito nesse ano foi o nosso amigo Edson da Rosa, que ele me ensinou uma coisa importante sobre a família. Que nós temos 2 conceitos de tempo, que um é o Cronos e um é o Kairos, que é uma palavra de origem grega. O Cronos é o tempo, e o Kairos é o tempo de Deus. E na nossa empresa nós temos, se vocês forem no nosso site, forem nos visitarem, que nós temos nossa missão, visão, valores e princípios. Então a nossa espiritualidade está muito presente nos negócios, inclusive com muitos amigos aqui da DCE, também aqui da região. E o Kairos é uma coisa que na nossa família, especialmente comigo e a minha esposa, a gente tem aprendido muito a respeito disso. Mas, enfim, eu estou falando demais aqui, a gente quer ouvir o Gustavo, eu também quero ouvir o Gustavo. Eu só quero deixar um comentário para que vocês conheçam um pouco vamos chamar assim, da intimidade que eu tive a oportunidade de conhecer do Gustavo, porque essa conversa franca e prática que ele tem aqui é de coração mesmo. Eu conheci o Gustavo há uns meses atrás, ali na Fiergs, numa palestra, e aí, naquela hora que todo mundo, o que nós vamos ter depois aqui, todo mundo quer bater foto, quer, enfim, comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Tentei rapidamente explicar para ele o que nós faríamos aqui, a nossa ideia, a nossa data. E aí, Gustavo, sei, tu tem um assessor, alguma coisa? Ele disse, não, anota meu número aí. No dia seguinte, estava mandando áudio no WhatsApp. E aí a gente teve um evento aqui durante o ano da casa aqui, que o tema era Argentina. Me mandou, sem custo, um monte de informações, de dados, etc. E até a gente estava conversando enquanto ele estava comentando sobre a eleição do Milei ali, justamente com esse ceticismo que precisamos ter. Então, e o Gustavo começou bem, porque ele me falou que vinha para Caxias nos anos 90, parava no Hotel Alfred, mas ontem, quando ele retornou a Caxias, ele retornou por avião, pelo nosso aeroporto. Então, nós começamos bem com o pé direito. E se nós temos algumas coisas em comum, o Gustavo tem uma peça que se chama Meu Pai é Argentino e de Direita. Um dia nós vamos trazer essa peça aqui para Caxias. O meu pai não é argentino, mas o resto do verso é verdadeiro. E nós somos músicos também, Gustavo. Eu sou baterista de puro hobby. E, presidente, a gente podia dar uma pegada nele depois, né? Prepara ele aí. E, principalmente, nós sofremos muito na mão de um argentino recentemente, em momentos muito próximos, mas não foi o Alberto Fernandes, foi o Germán Cano. Então, com isso, nós temos muita coisa em comum, nossa solidariedade mútua aqui, que assim eu agradeço e finalizo como tem que ser, simplesmente agradecendo a presença dos senhoras e senhores, casa cheia, e que Deus abençoe nossas famílias, nossas empresas, temos uma ótima semana, e agora vamos fazer uso do nosso convidado, que ele tem muito a nos ajudar aqui. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Leve mais uma vez o nosso abraço fraterno, carinhoso para toda a família PCP. Gustavo, nós temos inscrito aqui o nosso diretor de economia aqui da casa e também diretor do Grupo Randon, Juarez Pitinini. Ao microfone. Obrigado, presidente Celestino. Segré, parabéns, Eduardo, parabéns a vocês, teu pai Humberto, e parabéns por trazer essa personalidade. E, Gustavo, essa casa cheia não é sempre, tá? É só quando vem pessoas que trazem conteúdo que tem afinidade com o que nós pensamos nesta casa e as pessoas que vierem. Então, parabéns. Muito obrigado. E pela apresentação também de dados que muitos economistas brasileiros não conhecem ou não conseguem fazer articulação. A minha pergunta, objetivamente falando, você é um grande conhecedor da América Latina, com destaque para Brasil e Argentina. Nós tivemos o que é bom, alternância de poder dos dois lados. Obrigado. Obrigado. Os dois países tivemos situações onde um governo... Eu não uso esquerda e direita. Eu uso países que têm um governo com uma maior intervenção do governo na economia e uma menor intervenção. Liberdade econômica, direito à propriedade, menor interferência, menor carga tributária, etc. e tal.
Há, evidentemente, uma definição de que não existe país pobre, tem país mal administrado e país bem administrado. Haja vista países como o Brasil e a Argentina, que são muito ricos por natureza, mas não têm o mesmo nível de renda per capita de países como o Japão, por exemplo. A pergunta é, Segré, é a ingenuidade nossa, ou o bairrismo nosso, achar que o Brasil sofreu menos com as alternâncias de poder? Eu sei que você me entende o que quero dizer com isso, do que a Argentina. É verdade isso? Por quê? E qual é o nosso futuro? Nós teremos um desempenho melhor do que a Argentina ou nós estaremos mais próximos da Argentina e a Argentina não consegue se aproximar do Brasil de hoje? Obrigado. Obrigado a você pela pergunta. Quando eu vim aqui pela primeira vez em 1981, 82. Naquele momento o PIB da Argentina era muito equilibrado com o Brasil, muito parecido. Inclusive, na década de 60, o PIB argentino era maior que o brasileiro. E aí começou uma decadência muito grande na Argentina a partir de 1943, Perón. Aí você vê todos os indicadores começando a detonar. Mas eu sempre trago esse tripé, porque acho que aí está a diferença. O Brasil acompanhou em diferentes governos, e quando esse tripé, superávit fiscal, meta por inflação e liberdade cambial, não aplicou, que foi o governo Dilma, tudo desandou. O Temer volta com Henrique Meirelles e coloca a inflação no patamar. E o Paulo Guedes, no final de 2022, mesmo depois de uma pandemia, consegue colocar os três, mesmo que a meta por inflação estivesse um pouquinho por cima, mas a tendência era de baixa. E aí você vê, então, como o segredo está nisso aí. O que aconteceu na Argentina? Nunca teve esse tripé, nunca teve a preocupação pelo superávit fiscal, e quando entendíamos que tinha um governo que poderia mudar isso, que era o de Macri, a composição do Congresso complicou a possibilidade de reformas estruturais. O Brasil tem a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma sindical, a Argentina não. Teto de gastos, lá não tem. Responsabilidade fiscal, não tem. A questão, inclusive, na época do PROERJ, me parece, que PROEX, que chamava do Fernando Henrique Cardoso, todas as atividades que foram levando a políticas de Estado. A Argentina nunca teve. E para finalizar, quando assumiu o governo do Fernandes, a gente já sabia que ia dar errado quando ele falou: não precisamos de um programa econômico. Pronto, não precisa falar mais nada. Se um país não tem programa econômico, não existe nenhum projeto que possa ser, e eu vou tomar isso como um ex-professor universitário, tudo que você não pode medir, você não pode melhorar. Quando você não tem um programa, não contam os indicadores. A Argentina, numa época, para que o controle de inflação fosse armado, o VIC-MAC, que tem é um indicador mundial, né? A inflação através do VIC-MAC, congelou o preço do VIC-MAC. E o outro podia vender qualquer coisa, mas o McDonald's não podia aumentar o preço do Big Mac. Por quê? Porque na tendência mundial te indicava o índice de inflação. Então você tem, por exemplo, na Argentina, no momento, segundo a Cristina, não tinha mais pobres que a Alemanha. Como assim? Não media a pobreza. Então, se você não quer ter um problema, não mede. Quando você não mede, não se preocupa, não existe. Essa é a diferença. O Brasil sempre se manteve com esse tripé e por isso trago a importância dele. A Argentina nunca teve. É isso. Gustavo, te agradecendo uma vez mais por ter escolhido estar em Caxias do Sul, particularmente na SIC Caxias, no final de manhã de hoje. Eu recebo aqui no Slaidu inúmeros pedidos para que tu conclua essa tua participação de hoje com a tua veia artística. Ouvi dizer que você... Conto piada. É? Não. É piada. Não. Ouvi dizer que você pode cantar. Então, nos brinde a todos aí para encerrar esse final de manhã com a tua música. Muito obrigado a todos. Uma ótima e produtiva semana a todos. Vocês já fizeram a digestão mesmo? É um perigo. Tá, então vamos lá. Temos alguma música? Temos? Ah, então vamos. Eu não vou cantar Janjo e Janja, mas vou cantar Por Una Cabeça. Só que, espera, pode parar. Para um pouquinho. Vocês vão ser o coral. Você também. É assim, ó. Tem que falar assim. Por una cabeza. Bonito.
Eduardo, filma isso, temos que filmar. Vão ser 2 vezes que vocês vão fazer isso, pode ser? Eu vou avisar, eu faço assim e aviso, tá? Agora sim, bora. Foi escrita por essa dupla que não é argentina, Gardel e Lepera. A duplinha, vai lá. Pode subir um pouquinho mais, por favor. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza, metejón de un día, de aquella risueña y coqueta mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una lindo, todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuántos desengaños por una cabeza, yo juré 1000 veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido ya no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Última. Si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Muito obrigado. Muito obrigado. Oh, a gente levantou porque eu cantei. Obrigado mesmo, muito obrigado. Obrigado de novo. Obrigado. Um prazer enorme. Obrigado, uma ótima e produtiva semana a todos. Até a próxima segunda-feira. Obrigado.